E o tema que iremos trabalhar, que é família, cada domingo um tema específico voltado à família, é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E acredito que os irmãos lembram que existe um texto bíblico que é uma declaração, uma disposição mental e de coração de um homem que estava perto da sua morte, por assim dizer, Josué, e ele então desafiou a nação de Israel para que, apesar de qualquer coisa, a prioridade deles deveria ser servir ao Senhor. Então, é baseado nesse texto que eu quero tirar o tema deste mês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não preciso justificar, não é, irmãos? Fazer uma série sobre família, tendo em vista que a família é uma instituição que foi feita, idealizada, desenhada e também fundamentada pelo próprio Deus. Desde a fundação do mundo, Deus estabeleceu no aspecto social, familiar, os marcos definidores, os paradigmas, os padrões para a família ou para a sociedade. Então, falarmos sobre família é falar sobre Deus, falar sobre Bíblia, falar sobre a vontade de Deus na nossa vida. E de forma específica, mais do que nunca se faz necessário, vez ou outra, a Igreja do Senhor Jesus Cristo revisitar estas verdades, tendo em vista que a pressão social é muito grande, os paradigmas que a Bíblia traz sobre família estão sendo derrubados, cercas e padrões estão sendo distorcidos e até mesmo avançados no que se refere à maldade e à distorção do que seria a família assim projetada por Deus. Então, o meu objetivo ao longo dessas 4 mensagens no mês de maio é trazer assuntos relevantes, bíblicos acerca da família, sempre trazendo esta aplicação, Cristo sendo a prioridade do nosso lar, a palavra de Deus como nosso norte, e assim então as nossas famílias glorificarem, manifestarem a glória de Deus no mundo. Hoje eu quero convidar os irmãos para o livro de Gênesis, capítulo 16. Uma das mensagens, eu diria a última mensagem, vai ser lá em Josué, que é o tema da nossa série, mas não hoje. Hoje eu quero me direcionar especificamente a uma crise que tem se instalado na sociedade no que se refere à liderança familiar. A mensagem de hoje vai ser bem voltada para os homens, mas não quer dizer também que nas aplicações gerais, as mulheres, os jovens não tirarão proveito desta mensagem. Então eu peço que você tenha atenção para Gênesis capítulo 16, verso de 1 a 12, e eu quero falar sobre Abraão, o pai da fé. O pai da fé que, na realidade, neste texto, ele nos traz um exemplo negativo, a não segui-lo. E é através desse texto que eu queria extrair a lição desta noite. Gênesis capítulo 16, os irmãos acompanhem com atenção. Vamos ler do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abraão, ou mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera foi sua senhora,
desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, venda ela agora que concebeu, sou menos desprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Eu não preciso investir tempo, não é, irmãos, para dizer que Abraão foi e é um exemplo de fé. A própria Bíblia o chama de o pai da fé. A Bíblia diz, irmãos, que o contexto de Abraão, antes, e eu vou usar o termo que a gente conhece um tanto quanto moderno, antes de se converter ao Senhor, Abraão era um pagão, de Ur dos Caldeus. Tanto Gênesis capítulo 11, que fala sobre a genealogia de Abraão, como também Josué capítulo 4, versículo 1 e 2, dá conta de que Abraão e a sua descendência eram pagãos, eles não conheciam ao Senhor. E nós sabemos, à luz do contexto de Gênesis, a promessa que Deus deu a Abraão, que através deste homem, ele seria o instrumento de Deus para a nação de Israel. Então veja, irmãos, tudo começa com o Senhor, né? O Senhor mudou a história deste pagão chamado Abrão, este homem que adorava a ídolos, adorava a deuses. Nós não sabemos exatamente como se deu esta revelação do Senhor para Abrão, mas o fato é que o Deus Todo-Poderoso se revelou para ele e o chamou para que ele saísse da sua terra, saísse da sua parentela, a destino a uma terra que o Senhor haveria de lhe dar. E dentro desta terra o Senhor prometeu que Abraão ia ter uma numerosa multidão, ia ser pai de muitas nações, e que Abraão então seria aquele que seria o abençoador, ou o instrumento da bênção de Deus para todas as famílias da terra. A promessa está lá em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3, depois ela é ratificada em Gênesis capítulo 15, mas passou-se o tempo, irmãos. Agora Abraão com 85 anos e a promessa não se cumpriu. Simplesmente a promessa que Deus deu a Abraão, que na ocasião aqui ainda Abrão, não é? Deus depois é que muda o nome de Abrão para Abraão, acrescentando a ideia de que ele de fato seria numeroso em sua multidão, em sua descendência. O fato é que depois de muito tempo, Abrão agora como um homem idoso, assim como a sua esposa que não poderia ter filhos, uma senhora idosa, e o fato é que eles não tiveram filhos. E aparentemente a promessa de Deus falhou. Claro que nós sabemos que a promessa de Deus não falhou. E também sabemos que Deus nunca falha em suas promessas, não é verdade? Deus sempre cumprirá as suas promessas. E Deus tinha dito claramente a Abraão: de ti, Abraão,
sairão nações, de ti sairão a descendência que eu farei uma aliança com ele. Mas entre o falar de Deus, a promessa estabelecida, e o problema que eles tinham, né? Posso usar esse termo como problema, a esterilidade de Sarai, e ela não poderia conceber e dar filhos. O fato é que se instalou uma crise de liderança no pai da fé. Uma crise de liderança, ou por assim dizer, uma falta de confiança na promessa do Senhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas Abraão e Sarai tomaram uma decisão, que foi resolver o problema da falta de filhos com o seu próprio jeitinho. Abraão, ou Abrão e Sarai, que depois ela se torna Sara, eles deveriam ter o seu próprio filho, mas através desta crise, e eu diria, sobretudo, esta crise que se instalou no pai da fé, nós podemos ver e perceber o quanto esta família sofreu. Graças a Deus que a misericórdia do Senhor sempre é maior do que o nosso pecado. E apesar do pecado de Abrão e Sarai, esta família não sucumbiu e a promessa de Deus não caiu por terra. Sim, Deus tinha dado a promessa a Abrão e ele haveria de cumprir. Mas esta marca ficou, irmãos. Este estigma de que Abrão, ele falhou em sua liderança, em seu pastoreio, em seu cuidado com a sua família, sobretudo na confiança no Senhor. Então, nesta noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu quero falar especificamente sobre a crise de liderança na família. A crise de liderança na família. Nós sabemos, irmãos, que existe um levante, existe um esforço extremo em querer desqualificar a liderança masculina. O homem tem perdido este estigma, eu diria melhor, este paradigma, esse padrão estabelecido por Deus como liderança do seu lar. Claro, eu entendo que por causa do pecado, nem sempre os homens, eles seguem o padrão que a Bíblia diz que eles deveriam seguir. Homens que temem a Deus, em primeiro lugar, colocam Deus como prioridade na sua vida e na vida da sua família. E muitas vezes os homens, eles se colocam como déspotas, se colocam como pessoas que de fato oprimem as suas famílias. Muito cuidado em falar esse termo, porque pode ser levado para outro caminho, né? A ideia do patriarca opressor. Mas é verdade, em certo sentido, tem homens que eles abusam da sua autoridade. Mas por outro lado, irmãos, tem homens que não têm entendido o seu papel na família e na sociedade. Cada vez mais os homens têm se infantilizado. Cada vez mais homens têm tardiamente se colocado como uma pessoa de responsabilidade. Homens já feitos, homens até casados, que não suportam, não concebem a ideia de liderar o seu lar, de poder de fato dizer que ele é usado por Deus para dar o rumo, a luz da palavra de Deus para a sua família. E eu não preciso investir tempo em dizer que também, por causa da ideologia feminista, cada vez mais os homens têm perdido este espaço e cada vez mais têm dado às mulheres, muitas delas sem elas quererem isso, mas têm dado esta pressão às mulheres para que elas assumam o papel de liderança na família. Às vezes nós rimos, né? Nós chamamos a nossa esposa de a patroa.
E não tem problema se entende que é um aspecto até carinhoso, e é verdade, a esposa ela tem um papel fundamental. Falaremos inclusive do papel das mães, mulheres, no próximo domingo, em alusão ao Dia das Mães também. Mas o fato é, irmãos, que quando o ser humano quebra esses padrões, ele derruba estas cercas, a crise se instala. E nesse texto, irmãos, eu vejo claramente isso. A quebra deste padrão, a quebra deste paradigma. Então, dentro desta narrativa de Abrão, o pai da fé, que teve uma crise de liderança, eu quero extrair, dentro do texto, 3 momentos que acredito eu que são cruciais para o entendimento desta crise instalada na família de Abraão, para podermos tirar então lições para a nossa vida. A primeira crise, irmãos, que se instala na vida de Abrão ou na vida da sua família é uma crise espiritual. Abraão, ele duvidou da promessa de Deus. Claro que você não vai ver isso no texto. Inclusive, capítulo 19, depois que Deus mais uma vez diz que eles teriam filhos, até Sarai ri, e o nome do filho de Sarai é Isaque, justamente por causa disso. Mas nesse texto, no capítulo 16, fica implícito, fica entre as linhas, que Abraão estava em crise. O texto não é claro, mas podemos extrair com muita tranquilidade a crise de Abraão no que se refere ao aspecto espiritual. Veja comigo versos de 1 a 3, quando a Bíblia diz que Sarai, mulher de Abrão, versículo 1, ela não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, o nome dessa serva era Agar. Era costume dos patriarcas ter servas, e muitos deles até ter haréns, concubinas, que não é o padrão bíblico, não é o padrão que Deus estabeleceu. Lembra, irmãos, que Deus estabeleceu o casamento, homem e mulher, monogâmico. Não há espaço para uma terceira pessoa. Inclusive, o próprio Jesus fala disso quando os fariseus questionam acerca do divórcio. E Jesus diz: olha, foi por causa da dureza do coração de vocês, porque no princípio não era assim. Deus fez o homem e a mulher, eles se juntaram em matrimônio, os dois sendo uma só carne. Este é o padrão bíblico. Porém, irmãos, o que me fascina nas Escrituras é que a Bíblia não esconde o pecado dos seus heróis, dos seus protagonistas. Apesar de Abraão ser um homem de Deus, a Bíblia diz amigo de Deus, está na galeria da fé, o pai da fé, ele poderia estar transigindo com aspectos culturais, ele poderia estar transigindo com a ideia de ter não somente servas na sua casa, mas agora uma serva que se tornaria concubina, ou seja, teria prerrogativas de esposa ou de mulher no seu harém. Isso é totalmente inconcebível. E por isso que eu quero indicar que aqui há, de fato, um aspecto de crise espiritual. Versículo 2, a Bíblia diz que Sarai, ela tem entre aspas, a brilhante ideia, porque ela não tinha filhos, e ela inclusive diz que o Senhor tem impedido de dar à luz. Perceba, irmãos, nós usamos até o nome de Deus quando queremos fazer coisas erradas. Às vezes não falamos como Sarai teve a petulância de falar, ela foi ousada em falar, mas às vezes não falamos, mas dizemos assim, o meu coração está em paz, eu acho que eu posso seguir neste caminho, não tenho tido dificuldade de poder tomar essa decisão, tomar essa atitude.
E claramente aquela atitude, aquele passo que eu estou dando como pai de família, como marido, é totalmente contrário à vontade de Deus, aos padrões que Deus estabeleceu para a minha vida, para a vida da minha família, mas mesmo assim eu sigo em diante. Isso é uma clara evidência de crise espiritual. O texto vai dizer no versículo 2, que Sarai atribui a Deus pela qual ele não tem deixado ela ter filhos. É verdade, em sua essência, tudo parte de Deus, é verdade. Mas aqui também há um tom de lamento murmurador, como se dissesse, Deus nos prometeu, já somos idosos, já passou esses anos todos, e cadê o filho? Deus disse, Deus prometeu, mas nada aconteceu. Veja versículo 2, quando ela diz, toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Então, a brilhante ideia de Sarai foi, já que eu não posso ter filhos, leia-se, já que Deus tem falhado em sua promessa, porque a Bíblia diz que Deus tinha prometido, então lê-se assim, já que Deus não cumpre a sua promessa, está aqui Agar, a serva egípcia, pela qual ela pode ter filhos com você e este filho ser nosso, e ele se tornar então o objeto da promessa de Deus. A crise de Abrão se dá no finalzinho do versículo 2. Atenção. Finalzinho do versículo 2. Veja a sua Bíblia. O texto diz, e ouviu Abrão a voz de Sarai. Aqui é, muito bem. Já que você deu a ideia, não partiu de mim, parece que a ideia é boa. Claramente, irmãos, apesar da falta de informações no texto, mas dentro de um contexto maior, claramente Abraão estava em uma crise de fé. Ele também não acreditava, no fundo do seu coração, à altura daquele tempo, 85 anos, já um idoso, ele não acreditava que ele poderia mais ter filhos. Talvez Deus falhou conosco, ou talvez não entendemos bem a vontade de Deus no que se refere à aliança com o povo de Israel que viria da minha descendência. Não, irmãos, Deus foi claro, da tua descendência. Ele com Sarai, a sua esposa, e não uma serva, não uma concubina, não uma terceira. Então o texto claramente mostra tanto Sarai como sendo ela duvidosa em relação à promessa de Deus, como também Abrão dando ouvido à sua voz. Versículo 3 e 4, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, e Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, e o fez ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ele possuiu, versículo 4, ele possuiu a Agar, e ela concebeu, ela ficou grávida. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E aqui há um conflito agora. Porque agora a serva Agar, a serva egípcia, uma vez que ela tem no seu ventre um fruto de um relacionamento fora do casamento de Abraão e Sarai, claro, mas agora ela se sente aqui na posição de desprezar a sua senhora. Irmãos, quando a família não está na vontade de Deus, as crises se estabelecem e os conflitos se instalam no lar. Não tem jeito. Toda crise familiar, estou falando no contexto de famílias crentes, cristãs,
Porque a família que não tem Cristo já vive em uma crise espiritual constante, de total separação de Deus. Mas eu estou falando de famílias crentes. Toda crise familiar se dá porque nós não buscamos a vontade do Senhor. Agora, claro, né? Você deve entender que tem crises que são para além das nossas atitudes. São problemas, dificuldades, catástrofes, calamidades que às vezes acontecem na nossa família. E eu não estou falando neste aspecto, mas eu estou falando naquilo que é atribuído a nós, quando tomamos decisões, quando damos o rumo à nossa família. No versículo 2, finalzinho do versículo 2, se Abraão não tivesse ouvido a voz de Sarai, e se ele tivesse ouvido a voz do Senhor, ele tinha dito à sua esposa: não, nós temos que esperar, Deus prometeu que ele daria um filho a mim e a você. Mas ele disse: tá bem. Ele ouviu a sua voz, e assim Agar foi colocada no regaço de Abrão, e assim eles tiveram um relacionamento extraconjugal. Irmãos, quantos lares hoje estão sendo destruídos porque os homens que deveriam ser líderes nos seus lares estão se omitindo, estão prevaricando, não estão fazendo o papel que deveriam fazer, recusam a ser a liderança espiritual do seu lar, são fracos, com caráter duvidoso. Quantos lares não estão fracos, muitos deles já desviados, porque o homem simplesmente não assume o seu papel de liderança espiritual na sua casa. Isso é duro, irmãos, mas é uma verdade que podemos constatar. Talvez hoje eu não vou enfatizar o papel da esposa, o papel dos filhos, haverá o seu tempo, mas aqui e agora, irmãos, vamos pensar sobre o pai da fé, Abrão. Ele dando ouvidos à voz da sua esposa. A ideia da sua esposa foi: tenha um relacionamento extraconjugal para termos um filho. E o paradigma que ela usou, o padrão que ela usou, na realidade, sabe qual foi? Foi o mundo, que na época os patriarcas tinham isso como natural, como normal. A ideia de todo mundo faz, porque a gente não pode fazer. Não é assim, irmãos? Crise espiritual se dá porque nós não assumimos o nosso papel e nós baixamos o padrão do que a Bíblia estabelece para a nossa vida, para a nossa família, e consequentemente damos ouvidos à voz do mundo. Claro que o texto não diz também que aqui era o padrão da sociedade, mas os irmãos depois podem até estudar mais a fundo e perceber que isto é uma verdade. A fé vacilante do pai da fé fez com que eles tomassem uma decisão carnal, com referências apenas em paradigmas humanos, dando um rumo totalmente drástico à sua família. Por causa dessa decisão, irmãos, a família de Abraão foi marcada para todo sempre, inclusive até hoje. A inimizade que os semitas, que os hebreus têm com os árabes, não tenho tempo para poder desenvolver isso, mas Ismael, o fruto do relacionamento extraconjugal de Abraão com Agar, Ismael é o pai dos árabes, que até hoje são inimigos dos judeus. Uma única consequência fez com que a família de Abraão e Sarai tivessem graves
graves problemas. Então, irmãos, nós precisamos assumir o nosso papel. Falando para os homens jovens que estão aqui, pretendem casar, até jovens casados já, assuma o seu papel. O padrão estabelecido por Deus é que o homem e a mulher deixem o seu pai e sua mãe e se unem em um matrimônio. E você, marido, você, homem, você deve assumir todas as responsabilidades. Agora, claro, a sua esposa sendo a sua auxiliadora. Hoje não é dia para a gente falar sobre isso. Mas não há espaço para infantilização. Homens que parecem adolescentes de barba. Homens que não assumem o seu papel na vida, na família e na sociedade. Homens que a qualquer coisa vão para a barra da saia da mãe. Isso não é o papel de um homem bíblico. Por favor, me entenda, não estou dizendo que a família não pode suportar, ajudar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que há um esforço tremendo da sociedade para infantilizar, para diminuir, para desqualificar a liderança bíblica, irmãos, masculina. E nós precisamos voltar à palavra de Deus. Você quer casar? Assuma a responsabilidade de um homem casado. Porque quando essa crise espiritual se instala, consequentemente, haverão outras crises. E aí, irmãos, versículo 4 em diante, tem uma crise relacional. A Bíblia diz que após Agar ser possuída por Abrão, ela ficou grávida. Veja versículo 4. E ela começa a desprezar a sua senhora. Uma serva, uma escrava, que deveria estar em total submissão à sua senhora, agora se vê na autoridade, uma vez que ela está levando no seu ventre o fruto bendito e almejado daquele casal que era, entre aspas, alvo da promessa de Deus. Irmãos, toda a crise espiritual, toda ela vai desaguar em crises no relacionamento. Porque o marido, a esposa, os filhos, a relação familiar, ela não está moldada aos padrões bíblicos, ela não está regada com misericórdia, perdão, arrependimento. A graça do Senhor parece que está, muitas vezes, sendo detida pelo nosso pecado. Aí vem maneiras de falar, maneiras de agir, mentiras. É uma tragédia, irmãos. Não estou dizendo que o crente vai ter vida fácil, mas o que eu quero dizer, começando pelos homens, é que quando nós esquecemos o nosso papel como líderes espirituais e a família como um todo, no que se refere a buscar, sobretudo, na graça de Deus, passos firmes para que a família seja firme espiritualmente falando, muitas crises poderiam ser poupadas. A gravidez de Agar gera desprezo. A gravidez de Agar agora gera ressentimento de Sarai. E mais uma vez aparece o papel da liderança de Abrão. Abrão, só quer dizer Abraão, nesse caso aqui agora ainda é Abrão. Ele se omite porque Sarai, ela se ressente, ela fica amargurada, ela sente o impacto da sua decisão. Apesar de que a responsabilidade foi do seu marido, sobretudo ele dando voz à sua esposa, ela sente. Veja, irmãos, versículo 5, então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Agora, Agai não, Sarai, Agai e Sarai, eu disse,
Os dois nomes juntos. Agora, Sarai, o meu erro seja sobre ti. Agora você está reconhecendo. É verdade, agora ela está reconhecendo. Antes tarde do que nunca. Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Esta é a ideia. Estou sendo afrontada pela minha decisão, mas que você seja o responsável, meu marido, Abrão. E ela continua, veja versículo 5. Minha serva pus eu em teu regaço, em teus braços, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Mais uma vez Sarai usa o nome do Senhor para de alguma forma tentar dirimir aquilo que ela colocou como sendo o padrão, né? Que não era de Deus. Ela diz, o Senhor julgue entre mim e ti. Ora, o que é que Abraão deveria fazer? Como um marido ausente, um marido em crise espiritual e agora se instalando a crise relacional dentro de casa, o texto diz então, que Abraão diz, a serva é tua. Veja versículo 6. Eis que a tua serva está em tua mão. Fazei-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face, da sua presença. Agora se instala uma crise relacional. A esposa de Abrão culpa ele, como se ele sozinho tivesse participado daquela decisão. E agora ela, por sua vez, sendo senhora daquela mulher que estava grávida do seu marido, ela começa a afligir. Por sua vez, aqui estava grávida, que era a terceira, aqui entra como uma concubina, algo que seria normal no mundo na época. Ela começa a desprezar Sarai. Pense num sarapatel. Pense num sofrimento. E nós não escaparemos disso, irmãos. O desprezo de Agar, a malignidade de Sarai a afligir a sua serva, a omissão de Abraão, mostra com vívidas cores um quadro tenebroso de uma família que estava em crise espiritual, que não esperou a promessa de Deus ser cumprida, e agora colhem os frutos desta crise espiritual, a crise relacional. Problemas, divisões, contendas, ódio, intriga e até a omissão de Abrão. Homens que não assumem responsabilidades, por muitas vezes afetam o seu lar, afligem o seu lar, colocam sobrepeso às suas esposas, ao ponto que muitas vezes elas precisam tomar decisões que não necessariamente elas deveriam ter tomado, e apenas com uma atitude de lavar as mãos, faça o que você quiser, faça que eu sigo, buscam a todo custo uma solução barata do que seria o fruto de uma crise espiritual. Sem dúvida alguma, irmãos, esta crise espiritual e esta crise relacional agora vai ter a intervenção divina para que de alguma forma esta família ache na graça de Deus os aspectos emocionais para poder seguir em frente. Graças a Deus, né, que o Senhor sempre nos acolhe e nos ajuda. E aí esta crise agora emocional que se instala, o texto diz, versículo 6, que Agar fugiu de Sarai, fugiu aflita, desesperada, foi para o deserto, a caminho do Egito, ela era egípcia,
Se você tiver uma Bíblia aí que tem um mapa, você pode até ver, talvez o caminho que ela fez no deserto de Seir, no deserto também conhecido como Negev. Ela foi encontrada pelo Senhor. Veja comigo a partir do versículo 7, que a Bíblia diz que o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela disse, venho fugindo da face de Sarai, minha senhora. Eu não tenho tempo hoje, irmãos, para desenvolver quem seria esta pessoa aqui, o anjo do Senhor, mas aqui claramente é uma teofania, é uma aparição de Deus. Especificamente, nós entendemos que quando Deus apareceu também no Antigo Testamento, ele aparece pela pessoa do Filho, Jesus Cristo, antes da sua encarnação. Ele apareceu algumas vezes como o anjo do Senhor, e assim as pessoas o adoram. Ele tem poder para atribuir às pessoas perdão, graça. Ele recebe a adoração, mas também esse anjo do Senhor também, por exemplo, diante de Josué, ele foi conhecido como o Senhor dos Exércitos, o príncipe dos exércitos do Senhor. E existem outras teofanias e eu não vou aqui tratar muito disso. Então, versículo 7, pastor, quem é esse anjo do Senhor? É o próprio Senhor Jesus antes da sua encarnação. E ele se apresenta para Agar. E ele sabe o que aconteceu. Ele sabe que o pai da fé foi omisso, não foi um líder espiritual. Ele sabe que havia no lar de Abrão e Sarai uma crise relacional. Ele sabe que houve briga entre eles e que ela foi afligida por sua senhora e ao mesmo tempo ela também desprezou a sua senhora. Ele sabe e ele pergunta, para onde vai você? Da onde você veio e para onde você vai? Na força da retórica, sendo o anjo do Senhor Deus, sabendo de tudo, ele quer expurgar do coração de Agar aquilo que talvez teria de pior. E dentro da sua crise, que se instalou lá na casa da sua senhora, lá na casa de Abrão, o omisso, que deu ouvidos à voz da sua esposa, naquela trágica ideia de ter um filho com outra. Agora ela está no deserto e está chorando. O versículo 8, Agar diz, o versículo 8, o anjo do Senhor diz a Agar, de onde vens e para onde vais? Ela diz, eu venho fugindo da face da minha senhora. Versículo 9, então o anjo do Senhor disse a ela, torna-te para a tua senhora. O caminho da reconciliação é assumir as suas responsabilidades e às vezes tomar passos que são difíceis. Ele diz, volta para a sua senhora, se humilha debaixo da sua mão. Não foi fácil para Agar, mas ela estava colhendo frutos do seu próprio pecado. Alguém pode dizer, pastor, mas ela foi vítima. Mas o texto diz também que ela desprezou a sua senhora. Quis ficar por cima. Agora eu é que sou a senhora. Pois eu fiquei grávida do patriarca. Não tem ninguém inocente, não é, irmãos? Sim, em certa medida somos vítimas, mas também somos culpados. Como a própria sabedoria bíblica diz, o que se queixa o homem se queixa dos seus próprios pecados. O resultado da crise relacional foi que esta mulher estava agora quebrada, e ela precisava ainda mais ser quebrada, sendo humilhada por sua senhora. Veja comigo o versículo 9, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência,
que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz a um filho, e chamarás seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. A palavra Ismael significa o Senhor ouve, e Ismael recebeu este nome. Tem algumas qualificações de Ismael. Versículo 12, será como se fosse um homem feroz, né? É como se fosse um carneiro selvagem. Aqui não é um desqualificador, pelo contrário, é algo nobre, mas seria muito feroz e ninguém poderia detê-lo. Isso aqui são as características do povo ismaelita, consequentemente hoje mais conhecido como os povos árabes, e que são inimigos do Senhor. Eu não vou entrar neste aspecto aqui. O que eu quero dizer, irmãos, é que agora o pai da fé, tendo crise espiritual, não confiou na promessa de Deus, deu ouvidos à voz da sua esposa, instala na sua casa uma crise relacional, onde há desprezo, onde há intriga, onde há omissão, e agora somente Deus para restaurar este lar. As consequências ficarão, mas Deus em sua graça intervém, fazendo com que Agar volte à sua senhora e ela se humilha. E de fato ela volta, o texto vai dizer que ela se humilha e ela se volta, e Ismael cresce ali naquele lar até que Isaac nasce. Isso aqui é outro problema que acontece, que eu não vou entrar hoje, mas não. Versículo 13, o versículo 13, o texto diz que ela chamou o nome do Senhor, Agar, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Então o trocadilho de Ismael, Deus me vê e Deus me ouve, estava naquele ambiente de restauração. E se não fosse a graça de Deus, a promessa estabelecida por Deus seria o fim desta família. Deus viu as lágrimas de uma esposa aflita, que agora tem culpa, mesmo atribuindo ao seu marido. Deus vê o sofrimento dos filhos, pois a Bíblia diz mais na frente que Isaac e Ismael entram em conflito desde cedo. Deus vê, irmãos, a omissão de Abrão, o pai da fé, mas mesmo assim, o Deus misericordioso intervém, trazendo graça e misericórdia para restaurar as nossas famílias. Então eu quero concluir, irmãos, a base desse texto em dizer o seguinte: podemos também ter, irmãos, muitas crises de fé em nossas famílias, com roupagens modernas. Talvez pessoas não vão aqui, tem um harém, mas à luz do texto, em uma aplicação mais geral, irmãos, precisamos entender que toda a base da família cristã começa com piedade, com devoção, com temor do Senhor. Eu sei que isso é tão batido, irmãos, mas é o que eu creio e é o que a Bíblia diz. Por exemplo, o Salmo 128, a Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor será bem-aventurado. A sua esposa frutífera ao redor da mesa como uma videira, os seus filhos como rebentos da oliveira. Esta figura do Salmo 128 começa com o varão, com o homem que teme ao Senhor. Eu clamo, irmãos, a todos nós homens, lideranças, pais, maridos, jovens que pretendem casar. Este papel na sociedade deve ser inegociável. Abrão foi um herói na fé, mas aqui ele falhou.
dando ouvidos à ideia da sua mulher, se deitando com a sua serva e depois dizendo: a gente errou, está dizendo que o seu agravo é sobre mim, está aí a tua serva, ó, faça ao dela o que você quiser. Vamos assumir. Homem de Deus começa com arrependimento. Homem de Deus reconhece que pecou. Homem de Deus pede perdão. Homem de Deus chora aos pés da cruz. Homem de Deus pede perdão à sua esposa, pede perdão aos seus filhos. Homem de Deus sabe que precisa um do outro, precisa da igreja, precisa de liderança ao seu lado para poder juntos caminharem por fé, para que a família seja este porto seguro, irmãos. Homens de Deus, nos levantemos, não como a voz do mundo diz, o que seria hoje o homem ideal. O homem ideal. Mas o que a Bíblia diz do que seria o homem ideal? É retrógrado para muitos? É ultrapassado para muitos, sem dúvida. Mas para Deus é um homem bem-aventurado. Uma palavra às mães que são esposas também e aos filhos. Jamais seremos perfeitos. Nós falhamos, não falhamos, irmãos homens? Ixi, só eu que falho. Nós falhamos, não falhamos? Falhamos. Mas se temermos a Deus, irmãos, com quebrantamento e graça, o Senhor intervém. E com a sua graça Ele vai ajudando as nossas famílias. Peço paciência, deferência. Peço a oração dos irmãos e das irmãs. Você ora pelo seu marido, esposa? Você sabia que ele é tentado? Você sabia que tem mulheres olhando para ele? Você sabia que Satanás está babando para destruir a sua família? Você sabia disso? E às vezes parece que você está colocando ele no regaço de outra. Com sabedoria, com graça. Sirva a Deus também. Compreenda o seu marido, ajude o seu marido. Filhos que veem lá fora outros heróis, outros influenciadores. Abençoado é o filho que olha no seu pai, sabendo que ele não é perfeito, mas que ele é o seu melhor exemplo. Ele sabe o defeito do seu pai, ele sabe. Mas o seu pai está ali com a graça de Deus, sempre querendo fazer o melhor. Eu lhe digo, filhos, não existe ninguém que lhe ame mais do que os seus pais. Não existe ninguém que ame mais você do que o seu pai. E às vezes o filho vai crescendo, né? Adolescente, jovem, às vezes se quebra este relacionamento, se distancia, mas o Senhor intervém, Ele está vendo a nossa aflição, Ele vem ao nosso socorro. E eu quero falar para a igreja, porque pode ser que tem pessoas aqui que ainda não são pais, não são maridos, ou não tem pai, não tem uma figura masculina como liderança, não é? A igreja, irmãos, também é este instrumento de Deus para mostrar à sociedade este paradigma de liderança masculina. Os jovens, as mulheres, irmãos como um todo, podem ver na igreja uma família. Meu pai já morreu. E nas minhas relações eu quero ver outros homens que podem ser os meus pais. Que podem me ajudar, que podem me repreender, que podem caminhar comigo no deserto da vida.
A igreja precisa ter esse senso de família e de comunidade. E homens e irmãos, varões, o caminho da igreja, ela se dá muito pelo nosso exemplo, pela nossa liderança. Começando em casa, na sociedade e na igreja. Fé e razão andam juntas. Estou velho, 85 anos, será que Deus vai cumprir a sua promessa? Vai. Deus jamais falha em suas promessas. Amém? Amém. Pastor, está difícil ser líder lá em casa. Exerça a fé, à luz da Bíblia. Não é fideísmo, não é uma fé cega, mas o que a Bíblia diz sobre promessas das suas atribuições como pai, marido, como líder na sociedade. Exerça e deixe o resto com Deus. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas o nosso papel não é realizar, é crer, irmãos. Fé e razão. Abraão era um idoso de 85 anos, ele olhava e dizia, como é que pode? Essa conta não fecha. Fecha, Abraão, calma. Calma que as coisas se estabelecem. A obra de Deus, irmãos, não se faz por nossas forças. Não é por força nem por violência, mas pela graça e o poder de Deus. Abraão e Sarai, quando quiseram fazer com as suas próprias forças, trouxeram crise espiritual, relacional e até existencial, emocional na sua família. Mas Deus interveio. Que Deus nos ajude, irmãos, para que juntos venhamos a servir ao Senhor e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo texto e pelo exemplo que o Senhor nos mostra de Abraão, pai da nossa fé, herói, homem de Deus, amigo do Senhor, mas que por um momento vacilou e deixou com que a sua casa fosse um local onde a crise espiritual se instalou, que se desdobrou em crise familiar, relacional, que se desdobrou em uma crise emocional, aonde corações foram partidos. Mas graças te damos, ó Deus, que o Senhor interveio e se estabeleceu em certa medida aquele lar. Houve consequências, mas sempre a tua graça é maior. Peço por mim, pelos meus irmãos, sobretudo os homens desta igreja, maridos, pai de família, jovens que estão caminhando para a fase adulta, que cada um entenda que a Bíblia diz o seu papel de liderança, exercendo essa liderança com amor, com firmeza, na capacidade que o Espírito Santo dá, não dando ouvido à voz do mundo, mas à voz do Senhor, temendo ao Senhor, para que a sua casa seja como uma videira, como uma oliveira, melhor dizendo, frutífera. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nesta crise que o mundo enfrenta de liderança masculina. Que o Senhor nos ajude a olhar na tua palavra o que seria então uma liderança verdadeiramente bíblica. Que o Senhor abençoe as mães, esposas, filhas, filhos. Que o Senhor abençoe a tua igreja aqui, a nossa igreja aqui, para que tenhamos esse senso de família, começando pela liderança. É assim que nós oramos, ó Deus, oramos no nome de Jesus. Amém e amém.